A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos, me chamo Fernando e sou a menor ovelha do rebanho do Senhor. Você tem vivido só de pão? Você tem vivido só de alimento físico? É lógico, a gente tem que se alimentar, a gente tem que comer para sobreviver. Nosso corpo ele só vai sobreviver se a gente se alimentar. Se a gente sustentar ele através do alimento, se a gente colocar o combustível, no nosso corpo, que é o alimento. Nosso corpo ele só vai funcionar direito se a gente se alimentar. Mas a nossa alma também precisa comer. E se você não der o alimento para sua alma vai definhar, ela vai passar fome. Você tem alimentado a sua alma? Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele fala para mim e para você. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que o Senhor Jesus está ensinando para mim e para você. Que a gente não pode viver só de pão. Aqui ele não está falando para a gente parar de se alimentar. Ele está falando que a gente não pode viver só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E onde está a palavra que procede da boca de Deus? Na Bíblia Sagrada. Então é importante, ela é muito importante, que eu e você, que a gente estude a palavra de Deus todos os dias. E por que eu dou tanta ênfase no estudo da palavra de Deus? Porque é o nosso alimento. Você consegue viver sem se alimentar? Se você começar a ficar sem comer, fazer um jejum, por exemplo, vai chegar um tempo que seu corpo vai pedir alimento, você vai ficar fraco. E se você não comer, você vai ficar doente e vai morrer. A mesma coisa com a nossa alma. Se você não estudar todos os dias a palavra de Deus, ou estudar somente de vez em quando, ou nunca estudar, que é o pior, vai chegar um momento que você vai morrer espiritualmente. E você e eu, se a gente fizer isso, se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente pode perder até a nossa alma, a gente pode até ir parar no inferno por não se alimentar da palavra de Deus, porque a nossa alma ela vai enfraquecer e vai acabar morrendo. Foi Jesus que disse isso, não sou eu que estou falando, somente estou repetindo o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus acabou de falar para mim e para você. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto aqui é o momento que o Senhor ele está lutando contra o diabo. O diabo estava tentando o Senhor, tentando fazer o Senhor cair. Mas por que o Senhor não caiu lá no deserto? Por que o Senhor não perdeu aquela batalha pelo diabo? Por quê? Porque o Senhor conhecia a palavra de Deus. Mas era só por isso? Só porque ele conhecia os textos bíblicos? Não, porque ele vivia aquilo que ele pregava. Ele vivia aquilo que ele estava falando. E foi por isso que ele venceu o diabo. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Porque o Senhor se alimentava da Bíblia da época que era a Torá, o Antigo Testamento. Você acha que Jesus não lia a Bíblia da época? Apesar dele conhecer todas as coisas, apesar dele ser Deus, o autor da palavra, ele saber de tudo. Mas você acha que ele não lia os textos bíblicos? O Senhor lia a palavra de Deus. E se o Senhor é o nosso exemplo, a gente tem que imitar o Senhor Jesus. Então a gente deve ler também a palavra de Deus. É o alimento da nossa alma. Então, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, minha irmã, estude a palavra de Deus todos os dias. Se fortaleça com a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas elas têm tantas desculpas para não ler a Bíblia. Elas dizem que estão cansadas, que trabalham muito e não tem tempo. Mas se você for ver a vida daquela pessoa ali, com certeza o período que ela está em casa, ela tem tempo de assistir um jogo de futebol, ela tem tempo de ver um filme, ela tem tempo de ficar horas nas redes sociais. Não estou falando que isso é errado, mas não é falta de tempo ler a palavra de Deus, porque ela tem tempo para essas coisas, mas não tem para ler a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, crie esse hábito, estude a palavra de Deus. Vai chegar um momento que você vai querer estudar a palavra de Deus e você não vai ter. Existem países que a Bíblia Sagrada ela é proibida. Se você quiser estudar a palavra de Deus, tem que ser escondido. Você não tem a liberdade que a gente tem hoje aqui, por enquanto, no Brasil, de estudar a palavra de Deus, de ter uma Bíblia Sagrada no nosso lar. Então aproveite essa oportunidade maravilhosa que você tem.
de ter um mapa para o céu dentro da tua casa. Estude e devore a palavra de Deus. Alimente sua alma com a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.